porque ele precisa fazer a justiça igualmente. A justiça de Xangô precisa ser uma justiça que recaia sobre ambos os lados, né, de maneira equivalente. Por isso que o Oxé tem duas lâminas, né? Além de ser também um símbolo de poder, porque é através do Oxé que Xangô controla os trovões, né? É, o fogo é um elemento natural de Xangô, por assim dizer, porque Xangô cospe fogo, Xangô pisa em brasa, né? Mas o trovão não é um elemento natural, é um elemento que Xangô adquire através do Oxé, né? E aí a gente pode pensar até um paralelo com a mitologia nórdica e Thor, né? Que controla os trovões através do Mjolnir, né? Mas o foco aqui é a gente pensar como na mitologia, nessas mitologias afro-brasileiras, e vocês não vão me ouvir dizer uma mitologia, porque não dá para pensar uma mitologia afro-brasileira, né? Até por conta de como o sincretismo se deu de maneira muito diferente no país, né? Então, quem é da macumba já ouviu a frase que cada terreiro mexe a sua panela do jeito que convém, né? Porque são muitas divergências, são muitas diferenças, são muitas possibilidades, e elas acontecem justamente porque o sincretismo não foi um fenômeno único, né? Para as religiões de matriz afro-brasileira se estabelecerem, houveram diversos movimentos de sincretismo, que não são somente com os santos católicos, na verdade, né? São até entre as próprias entidades africanas, né? Você vê isso quando, por exemplo, algumas entidades que são orixás em África, aqui viram qualidades de algum orixá, por exemplo, a Ganju. A Ganju é um orixá na África, se eu não me engano, é o orixá do vulcão. Aqui vira uma qualidade de Xangô, né? Vira Xangô a Ganju, né? Então, o sincretismo faz com que todo esse movimento ocorra de uma maneira que não é equivalente, né? Então, no Brasil todo, a gente tem diversas macumbas diferentes, né? A gente tem diversas mitologias e religiões afro-brasileiras diferentes, mesmo que elas tenham a mesma denominação, assim. Um terreiro de Umbanda na Bahia é completamente diferente de um terreiro de Umbanda aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, dois terreiros de Umbanda na mesma cidade vão ser completamente diferentes, por exemplo. E o mesmo acontece com o Candomblé, o mesmo acontece com o Molocô, né, que são as três principais religiões de matriz afro-brasileira, né? É, outro elemento importante de pensar no Oxé é que ele dá para Xangô um poder que é um poder bastante bastante beligerante, né? Porque é um machado, então é uma arma, mas ao mesmo tempo traz a sabedoria porque é um símbolo de justiça, né? E aí a gente tem aqui uma antinomia, né? Aqui a gente vai ter uma manifestação de elementos opostos acontecendo, né? Porque poder não necessariamente equivale à justiça, né? E justiça não necessariamente equivale a poder, embora quem tenha justiça tenha algum grau de poder ou algum tipo de poder, né? Quem faz a justiça acontecer tem essa habilidade, né? Essa capacidade de alguma forma, né? Bom, como eu estava falando, o Oxé é o machado de Xangô, né? E além de representar o comando de Xangô sobre os raios e trovões, também simboliza o quanto Xangô é justo, mostrando que sua justiça é sempre equinânime, né? O machado de Xangô será sempre justo e imparcial, sempre, né? Tanto que quem é da macumba sabe que não se deve pedir a justiça de Xangô se você estiver devendo, né? Se você tiver errado, é melhor você não pedir a justiça de Xangô, não. Fica na sua, e segue o jogo, né? Porque se você tiver errado, ele vai te punir, né? De qualquer jeito, independente de qualquer coisa, assim, não tem favoritismo para Xangô, nem para quem é filho de Xangô, né? Então, essa é uma característica fundamental dele, né? Então, isso significa que se em alguma situação alguém clama a justiça de Xangô e esse gesto está errado ou sendo injusto, a justiça de Xangô cairá sobre ele,
né? Então, por isso Xangô traz em si esse elemento arquetípico da sabedoria, porque ele precisa discernir, né? Isso, para mim, tem até uma ligação com o Exu, que eu vou falar mais para frente, assim, mas tem um elemento simbólico interessante nisso, né? Quando a gente pensa que esse orixá aqui é o mais poderoso, ou lido como um dos mais poderosos, né? Precisa ter tanta sabedoria, tanta parcimônia, mesmo sendo explosivo, mesmo sendo um guerreiro, mesmo sendo um combatente, né? Então aí a gente já tem também outra antinomia, né? A gente tem o guerreiro e o sábio, duas imagens arquetípicas que são opostas, né? Pelo menos no senso comum, você não pensa num guerreiro que é sábio inicialmente, você pensa num guerreiro que é bravo, que é corajoso, que é um monte de coisa, mas não que é necessariamente sábio, né? E o sábio você vai pensar como alguém que é intelectual de algum jeito, né? Que é pensamento, que é reflexivo e tal, e não e não necessariamente como alguém que é bravo, alguém que é valente, alguém que é de fato um guerreiro, né? Assim, então, essa também é uma outra antinomia que surge, e vão surgir várias, assim, porque sempre que a gente fala de imagem arquetípica, um elemento fundamental que acontece é que as contradições, né, os opostos, vão estar presentes nesse simbolismo, né? Porque é sempre a partir dos opostos que a função transcendente pode se manifestar, né? Precisa ter essa união dos opostos de alguma maneira para que tenha função transcendente, para que esse símbolo de alguma forma represente algo e tudo mais, né? Tranquilo, gente, até aqui, de boa? Diga, Ceci. Rapidinho sobre a questão do guerreiro e do sábio, mas o guerreiro, ele também tem, os guerreiros lutam por justiça, tô falando alguns, né, claro. É que às vezes fala assim, você é uma guerreira, né, tá lutando por uma causa. No caso aí não deixa de também ter uma sabedoria para ser um guerreiro sábio. Sim, Sim? nesse sentido, sim, né? Mas de maneira geral, né, pensando o senso comum mesmo, né, dificilmente essas duas imagens estão associadas, mas não quer dizer que elas não possam estar, né? Elas podem estar, né? Até porque quando a gente fala de qualquer coisa que é arquetípica, eu gosto sempre de pensar como se fosse aquarela. Sabe quando você pinta com aquarela que o negócio se mistura de um jeito que tem áreas que você não consegue definir exatamente o que é? Eu penso o arquetípico muito assim, né? Ele se mistura. Nada que é arquetípico se apresenta puro. Nada que é arquetípico simplesmente vai se manifestar de uma maneira individual, assim, representando aquele arquétipo, porque a consciência não tem como dar conta disso, né? Então isso é fracionado em diversas possibilidades simbólicas, né? Em diversas chances de interpretação e reinterpretação simbólica daquilo que está sendo apresentado ali, né? Xangô também é o orixá responsável pelo culto aos Egun-Neguns, né? Que são os ancestrais. E aqui é algo que vai falar sobre como Xangô é feiticeiro, né? Aqui já é um dos primeiros indícios do Xangô feiticeiro que acaba sendo não muito levado em conta aqui no Brasil, né? Xangô enquanto um orixá de magia mesmo, né? Aí aqui tem um trechinho do Itã, né? Que fala sobre como o Xangô conseguiu a regência sobre os Egun-Neguns, né? Eu vou ler para vocês. Xangô ficou desesperado. Não conseguia mais governar seu reino, que até então era muito próspero. Foi até Orumilá que lhe disse que Yami é quem havia matado sua filha. Porque a filha de Xangô tinha morrido, né? Assim, isso é só um trecho, né? O que vem antes a filha de Xangô tinha morrido, ele estava vivendo um luto muito intenso por conta disso, né? E queria uma forma de ter contato com a filha de novo, né? É, Ele disse que Yami é quem havia matado sua filha. Xangô quis saber o que poderia fazer para ver sua filha só mais uma vez. Yorumilá
lhe disse para fazer oferendas ao orixá Iku, Oniborum, o guardião da entrada do mundo dos mortos. Assim Xangô fez, seguindo a risco os preceitos de Orumilá. Xangô conseguiu rever sua filha e pegou para si o controle absoluto dos mistérios dos Egun-Neguns, os ancestrais. Dentro das mitologias afro-brasileiras,